Hey, você que tá aí do outro lado, eu já quero começar dizendo pra você, me perdoa a voz de fumante, eu não fumo, mas até gripado, eu venho aqui trazer um pouco de conteúdo para a sua tarde, tá? Parecendo a velha da Praça Nossa. Olha só, galera, eu sou o Pedro Souza, se você não conhece, e eu vou trazer hoje mais um vídeo da nossa saga aí do Sexteto Sinistro. Dessa vez eu vou falar sobre um vilão que já foi muita areia para caminhãozinho do nosso herói soltador de teia. Nos segundos finais aí do trailer de Sem Volta Pra Casa, a gente consegue ver uma tempestade de areia, né? E a gente já começa a deduzir quem é esse vilão que tem esse poder e que pode estar aí entrando no universo cinematográfico da Marvel. E eu sei já que vocês já sabem que eu tô falando de Flint Marko, o Homem-Areia. Então olha só, se você não é inscrito nesse canal, faz o seguinte, assiste mais 2 videozinhos depois desse. Se você gostar, se inscreve, tá? E não deixa de deixar, ficou bem esquisito, não deixa de dar o seu like nesse vídeo pra ajudar a gente, tá bom? Isso é muito importante. Agora vamos lá que eu já tô de saco cheio da minha voz e eu sou o Pedro Souza e tá começando mais um Eita Pedro. Você falou Homem-Areia, eu lembro do Toninho da Lua, das Mulheres de Areia. Ô, Ruidinha! Flint Marko é o nome do cara por trás do alter ego aí do nosso vilão arenoso, tá? Mas olha só, eu não vou falar pra vocês agora que esse não é o nome dele de verdade, tá? E eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês entenderem por que ele fez isso primeiro. O cara é uma obra dos mesmos criadores dos outros vilões do Homem-Aranha, com o nosso papai Marvel, o Stan Lee e o Steve Ditko, tá? Marko estreou aí nos quadrinhos na 4ª edição de The Amazing Spider-Man em 1963. Graças a um acidente nuclear, seu corpo se transformou inteiramente em areia. O seu formato é um recorte bizarro de uma silhueta humana, sem detalhe definido, como cabelo, roupa, íris dos olhos e aí por diante. Muita gente já criticou o poder do Homem-Areia, acreditando ser então uma habilidade um pouco idiota, que é controlar a areia, não é mesmo? Mas Marko colocou essa galera no lugar aí, mostrando que ele sabe fazer grandes coisas, tá? Inicialmente, Marko podia modelar então seu corpo feito de areia para qualquer objeto que ele imaginasse, como, sei lá, por exemplo, transformar os seus braços em martelos de areia. Com o tempo, ele foi capaz de controlar a areia e a poeira ao seu redor, podendo então assim repor partes do seu corpo e até mesmo criar clones deles, porque é mais de um. Se é um clone, é deles ou é dele? Um clone dele. Eles Mas são não os é... clones. Ah, entendi, boa. Parece aqui na nossa cidade, né? Que a gente sai na rua, é tanta poeira. São Gonçalo é um... enfim. Também pode gerar explosões ofensivas de areia que podem sufocar e até esmagar os seus adversários. Tipo uma tempestade de areia, como a gente viu lá no Homem-Aranha 3. Graças à sua nova composição corporal, ele não precisa mais comer, beber ou realizar necessidades fisiológicas. Cara, imagina que alívio você não precisar mais ficar apertado. Cara, deve ser tipo uma maravilha você não ter mais a possibilidade de se mijar. Olha que show. Eu pensei logo na caixa de areia do gato e as bolinhas de cocô. Por fim, ele também adquiriu força sobre-humana, tá? Ele pode escalar paredes como o nosso Homem-Aranha e caso os seus grãos de areia sejam espalhados, ele consegue se reunir novamente, ele consegue se remontar. Ele é um Transformer, ele é um Megazord, ele é um... enfim, faz sentido. Enfim, as possibilidades com o Homem-Areia são imensas, mas quanto maior se é, maior é o tombo, não é mesmo? Apesar de todas as suas capacidades, Marko tem mais de um ponto fraco e isso torna vulnerável ao mesmo tempo que ele é forte. A sua maior fraqueza, sem dúvida, é a água, porque se ele ficar encharcado por alguma coisa líquida, os seus grânulos de areia se tornarão pesados para ele poder controlar. Faz sentido? Todo mundo que já viu Pokémon sabe que um Pokémon de água ganha de um Pokémon de terra, né? É. Além da água, o fogo também pode atrapalhar então os planos de Flint Marko, tá? Porque caso ele seja colocado em um lugar com um calor igual ou até superior a 1871 graus, cara, é calor pra burro, mano. O corpo dele acaba se transformando em vidro. E aí ele quebra. Vira um homem vidro. Mas aí com um soco ele quebra, pô. E o forninho, Ludmilla? Forninho? Nunca viu aquele meme do forninho? Mas Bota ele no Ludmilla? forninho. A Ludmilla recriou esse meme. Ah, tá, não sabia. Ainda existe um terceiro ponto fraco e esse foi descoberto pelo Cabeça de Teia, tá? Com o passar dos anos, o Homem-Aranha descobriu que existe um grão
né, da composição corporal do Homem-Areia, que é responsável pela sua consciência. Então, o Homem-Aranha, descobrindo então qual é o grão de areia que abriga a consciência do Marco, ele poderia separar essa molécula das outras e colocar em algum local que anulasse o controle do vilão sobre a areia, sobre o elemento da Terra. Super fácil fazer isso, né? É, porque eu confesso que eu preferiria usar água, que é mais fácil que pegar o grão de areia, mas tudo bem. Galera, acreditem ou não, mas o nome do Homem-Areia não é Flint Marko, tá? É o William Bonner. É o William Barker. Eu também fiquei chocado com essa revelação aí, porque eu sempre achei que o nome dele era Flint Marko. Mas não. Filho de Floyd Barker e da senhora Barker, William nasceu numa família um tanto quanto complicada. Eu fiquei chocado porque eu nem sabia qual era o nome dele. Fui saber nessa gravação. Quando ele ainda era criança, seu pai foi preso e a mãe dele era alcoólatra, o que forçava então o filho a ter que cuidar dele e da mãe. Já reparou que todo mundo tem problemas para ter casos? Eu ia falar isso agora. Se ele realmente tá aí de novo, mais um vilão com problema psicológico. Se o Homem-Aranha fosse psicólogo, ele tinha já resolvido todo mundo, não tinha nem vilão. Tá vendo? Esse aí, ó. Por causa dos seus problemas familiares, o William precisou aprender muito novo a se virar. E até chegou a roubar para poder sobreviver. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era viajar pra praia e montar castelos de areia. Porque, coincidência, ele virar o Homem-Areia. O William montava então castelos super elaborados e bem trabalhados, tá? Mas quase sempre eles eram destruídos pelo mar ou pela chuva. Gente, a história do Toninho da Lua de Mulheres já é real. Só falta a rua. Cara, nossa, eu acho que não tem sensação pior do mundo do que você ver todo o seu trabalho indo por água abaixo, literalmente. Ele dedicou esse amor para construir coisas para projetos escolares e no caminho ele acabou se apaixonando pela sua professora, a Miss Flint, mas teve o coração partido quando ele descobriu que ela estava noiva aí de outro cara. Além de ter o coração partido, o Barker sofria bullying nas mãos de um menino chamado Victor, que sempre destruía os projetos dele e espancava ele, porque tem que ter essas coisas, um bullying, pra ter um vilão, né? E tem que ter problema na família também, que é outro pré-requisito. Até que um dia ele decidiu revidar, vencendo todos aqueles bullies, tá? E isso fez com que ele se sentisse bem consigo mesmo e também que ele tinha chamado a atenção, então, das pessoas no colégio. Em especial das garotas, né, que era o que ele queria. E não demorou muito para que o William se tornasse um bully também, adotando então o nome de Flint em homenagem à professora dele. Flint se tornou então muito amigo de Vic, eventualmente se tornando líder do grupo de valentões daquela escola. Ele também começou a participar do time de futebol americano e a namorar uma garota chamada Mercy, como é que eu falo? Não sei. Márcia. Pronto. Mercy. Ou seja, ele estava vivendo o clássico estereótipo do valentão do colégio. Mas essa vida não ia durar muito tempo não, tá? Porque depois de agredir o técnico de futebol, Flint foi expulso do colégio e passou a viver uma vida aí dentro do crime. Junto com Mercy e Vic, Flint passou então a cometer uma série de crimes, até que um dia ele foi preso na fuga de um assalto e enviado para a mesma prisão que o pai dele estava preso. Sem revelar sua identidade, ele se apresenta como Marco Flint para o seu pai e passa o resto do tempo que ele estava na cadeia com ele, até que o pai dele foi liberado e ele ficou preso porque fez merda depois do pai, né? Então o tempo, enfim. Galera, uma coisa curiosa sobre o Homem-Areia é que a história de como ele surgiu mudou muito ao longo dos anos, mas alguns fatos se mantiveram os mesmos. Numa fuga da prisão, Marcos começa a ser perseguido pela polícia e acaba entrando em contato com uma quantidade imensa de radiação que fez a areia que estava nos pés dele se fundir com o corpo. E isso levou ao nascimento do Homem-Areia. Mais ou menos como a gente viu no filme do Homem-Aranha. Falar Homem de Ferro. Homem-Aranha. Marco agora, se denominando Homem-Areia, iniciou então uma série de assaltos pela cidade de Nova York, até que ele bateu de frente com o nosso amigo lançador de teia, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Mas o primeiro encontro dos dois não foi muito bem como o nosso herói pensou não, tá? Ele acabou tendo a sua máscara rasgada e precisou fugir para não revelar a sua identidade secreta. O segundo encontro dos dois foi um tanto quanto bizarro, tá? O Flint invadiu o colegial do Peter, que foi onde ele estudou também,
para exigir que o diretor desse para ele o seu diploma de ensino médio, né? E o que a gente não faz para se formar, né? Tem uma escola também em Nova York. Cidade pequena aqui. E tem que ter uma ligação, entendeu? Nesse enredo. Que um estudou mesmo lugar que o outro. Sempre tem essas coisas. Os dois lutaram na escola, onde o Miranha então conseguiu sugar toda a areia do vilão por um aspirador. Mas vem cá, não era ele que se coisava? Mas deve ser um aspirador super bom, né? Deve ser da Brastemp. Mas se ele pega os grãos e se reconecta, não faz sentido nenhum essa luta. Como ele vai se reconectar dentro do saco do aspirador, menino? Mais fácil ainda, se o aspirador tá ali, a areia dele tá ali, ele vai só crescer de volta. Marco revelou depois que deixou o herói vencer, porque tinha descoberto que o seu pai tinha sido preso de novo. Marco, vai meter uma dessa pra mim, que você deixou o homem ganhar. Não, tava abalado psicologicamente. Bora. O time break dessa disputa vem um pouco depois, quando o Homem-Areia foge da prisão junto com o pai dele. E ele e o Cabeça de Teia lutam em Coney Island, onde começa a chover, deixando então os poderes do Flint inutilizáveis. E além disso, ele é atingido por um raio, o que forçou ele a fugir. Portanto, aí 2-1 pro Homem-Aranha, né? Assim como os grãos de areia separados voam pelo ar, Flint também já passou por muitos grupos conhecidos da Marvel. E eu vou falar aqui o mais importante que ele já ingressou, tá? Surpreendentemente, o primeiro que ele fez parte não foi o Sexteto Sinistro, e sim o Quarteto Terrível, tá? E esse grupo, ele é uma resposta ao Quarteto Fantástico, que vinha interrompendo os planos de 4 vilões que decidem se reunir para bater de frente com a primeira equipe de heróis criada pelo Stan Lee. O Quarteto Terrível era composto pelos vilões do Mago, o Ardiloso, a Medusa e o Homem-Areia. Basicamente, os planos do Quarteto Terrível era ser a pedra no sapato do Quarteto Fantástico. E, por muitas vezes, o grupo de vilões fez isso tentando se apossar da Zona Negativa, cujo acesso estava aí nas mãos do Reed Richards. Claro que os planos nunca foram concluídos com sucesso, porque vilão tem que ter aquela história, né? Que vilão se ferra, que não dá certo, e o herói sempre se dá bem. E em seguida, o Marco faz parte do Sexteto Sinistro. Foram planos interrompidos pelo Homem-Aranha, que fez o grupo desmantelar várias vezes, mas quem diria que um dia o Homem-Aranha e outros 4 membros se voltariam contra o líder, que foi o Dr. Octopus. E isso aconteceu porque o chefão quis se dar bem sozinho vendendo um gás perigoso que fazia parte do plano maligno da equipe. Todo mundo ficou irritado e foi uma confusão só, tá? Como um barraco de família. Casa de família. Cristina Rocha. O mais surpreendente de todos os fatos foi que o Homem-Areia teve seu momento de conversão. Ele virou cristão, aceitou Jesus e começou a frequentar o Universal. O que aconteceu foi que o Homem-Areia já deixou de ser vilão para se tornar um vingador. Olha só que doideira. Ele começou como uma espécie de estagiário e deu suporte quando a equipe principal dos Vingadores foram dragados para uma outra dimensão graças a divindades conhecidas como Tetrarcas da Entropia. Não, um nome que não faz sentido, mas enfim. Clint passou por algumas missões junto à equipe e ele estava começando a se sentir em casa, quando um mal entendido entre ele e o Capitão América fez o Arenoso sair da equipe. E o Capitão América arrumou confusão com todo mundo, né? Marco ficou sabendo que um grupo de terroristas estava tentando roubar uma carga de material radioativo lá no Brooklyn. Tentando ser útil e até mesmo heróico, ele chamou os Vingadores para ajudar a lidar com os criminosos. Mas depois da missão, o Steve Rogers puxou o Flint em um canto e deu um conselho para não chamar a equipe em casos de periculosidade pequena, já que os Vingadores agora eram ministrados pela ONU e então eles deviam se destinar a perigos que fossem globais. O Homem-Aranha entendeu esse recado como um esporro do líder da equipe, então ele saiu furioso do local e assim saiu do time. Após seu atrito aí com os Vingadores, o Flint foi convidado pela Sabre de Prata para formar uma equipe de mercenários. E esse grupo foi nomeado de Pacote Selvagem. Junto com a Sabre de Prata, os dois eram os cabeças do esquadrão e dessa forma eles treinaram os outros membros. Com o passar das missões, o Marco se via como um dos membros comuns da equipe e não um chefe. Então ele decidiu sair do grupo e seguiu o seu caminho. O problema dele é ego, a gente já viu. Porque ele não gosta de levar esporro, ele quer se sentir chefão, ego. Egocentrista. E parece que trabalhar em equipe
não é muito a praia dele, tá? Apesar de ser um dos grandes vilões do Cabeça de Teia, o Homem de Areia, ele possui bem menos aparições do que os vilões mais recorrentes, como o Duende Verde, o Octopus, mas mesmo assim, ele ainda apareceu em todos os meios que adaptaram o Homem-Aranha. Nas séries animadas, o Flint Marko foi o único vilão a não aparecer na icônica série de 93, devido aí a uma disputa contratual, com o filme sendo desenvolvido pelo James Cameron sobre o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha ainda estava presente em séries anteriores, nos anos 80, e nas mais recentes também, como a série do Homem-Aranha de 2017. Nos filmes, o personagem teve somente uma adaptação, que foi em Homem-Aranha 3, onde foi vivido então por Thomas Haden Church. O filme adaptou a história de Flint Marko, tornando-o responsável pela morte do tio Ben. Ele também transforma Marko num vilão mais simpático e até mesmo humano, que comete crimes para poder pagar o tratamento da sua filha, que tem vários problemas de saúde. Existem rumores de que o vilão retornará em Homem-Aranha de Volta para Casa, tá? Sem Volta para Casa, eu já tô errando os filmes. Com o Church retornando pro papel anterior dele. Por fim, quanto aos jogos, o Homem-Areia participou de alguns como um boss, com o mais recente dele sendo o Spider-Man Shattered Dimensions de 2011. E há também easter eggs em outros jogos que fazem menção ao personagem, como em Homem-Aranha de 2018, onde coletamos um frasco que contém a areia do vilão. É curiosidade sobre o Homem-Areia que você quer? Então você vai ter. Olha só, a primeira curiosidade sobre o Flint é que o vilão recebeu uma armadura que deu um upgrade significativo em seus poderes. Depois de invadir o laboratório do Quarteto Fantástico e roubar algumas tecnologias, o Marko constrói uma armadura que infunde a sua areia com uma mistura de químicos. E isso aumenta drasticamente as suas habilidades e faz com que ele quase consiga derrotar o Quarteto Fantástico inteiro, sozinho. Isso que eu chamo de um upgrade de qualidade, né? Porque matar todo mundo sozinho, cara, é bom. A segunda curiosidade é que o Homem-Areia já se fragmentou em diversos Homens-Areias, cada um representando um aspecto da sua personalidade. Depois de ter o seu corpo destruído por batalhas com outros vilões, o Flint se tornou um corpo de areia numa praia onde estava rolando uma festa. Ele então começou a absorver diversas celebridades para poder recompor o seu corpo. Só que pensa o que acontece se você colocar um monte de celebridades com personalidades fortes no mesmo local, né? É uma receita total para esse desastre. E é exatamente o que aconteceu. O corpo do vilão se rompeu novamente por causa da personalidade dessas celebridades, o que não só as libertou, mas também fragmentou o vilão em 4 seres diferentes: a consciência, a criança interior, o lado sombrio e o lado feminino. E eventualmente, eles se reuniram novamente e o Homem-Aranha ressurgiu. Homem-Areia. Tô com Homem-Aranha na cabeça. Uma vez Vingador, o Homem-Areia fez parte do crossover que uniu os Vingadores e a Liga da Justiça. Juntos, eles lutaram contra um grupo de vilões reunidos pelo principal antagonista da série de HQs, que é o Krona. Marko fez a sua participação na batalha final dentro do corpo de Galactus, o Devorador de Mundos. E claro que as duas equipes venceram o Krona e estabeleceram o balanço cósmico entre esses universos. E a curiosidade que fecha o vídeo de hoje: você sabia que o Homem-Areia se tornou imortal? Pois é, e o engraçado é que ele descobriu isso no momento em que achou que estava morrendo, quando descobriu que estava perdendo o controle sobre as suas moléculas de areia. Ele procurou a ajuda do seu ex-colega de Quarteto Terrível, né, o Mago, para reverter essa situação, mas não deu muito certo, tá? A situação estava cada vez pior. Alucinações sobre as vidas de Flint em outras dimensões estavam deixando ele cada vez mais confuso, até que não teve mais jeito. O vilão foi hospitalizado e em sua internação ele recebeu a visita do Homem-Aranha. Olha que legal. Com pena de Flint, o Parker levou o Arenoso até a praia onde ele cresceu fazendo os castelos de areia. E de repente, seu corpo começou a se quebrar em pedaços e os grãos foram levados pelo vento. Parecia que Marko havia falecido, mas na verdade ele tinha perdido a capacidade de ficar em uma forma humanoide. E essa forma de Flint foi possuída pela variante futura dele, que já havia vivido bilhões de anos escapando da morte através dessa possessão de várias variantes, tornando-se então um vilão imortal. Mas e então, você gostou do personagem do vídeo de hoje? Também está ansioso para ver ele em Homem-Aranha sem Volta para Casa? Deixa nos comentários aqui que eu vou querer saber, tá? Mas olha só, antes da gente ir embora, segue o meu conselho.
Assiste mais 2 videozinhos. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já aproveita, deixa o like aí pra ajudar a gente, que isso é bastante importante pro YouTube ajudar a gente a promover esse vídeo. E claro que se você gosta dos produtinhos geeks, tem um link na descrição desse vídeo para você comprar o que você quiser e ajudar a gente, valeu? Mas, se você quer assistir mais vídeos sobre o Sexteto Sinistro, clica aqui. Mas se você quer ver algum outro vídeo do nosso canal e continuar se divertindo com a gente, clica aqui também, tá bom? Um beijo, eu sou Pedro Souza e esse foi mais um Eita Pedro. Comigo sem voz.